Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que fala sobre os bastidores e as notícias mais importantes do poder aqui em Minas Gerais e no Brasil. Essa é a nossa edição do dia 30 de maio de 2025. Meu nome é Bernardo Stilac, me acompanha aqui na mesa meus colegas de editoria de política, Bruno Nogueira. Tudo bem, Bruno? Joia, Bernardo, é um prazer estar aqui no Política em Pauta, toda sexta-feira, tamo aí. E a Alessandra Mello. Tudo jóia, Alessandra? Tudo bem, prazer. Bom, a semana tá cheia, tava até difícil de conseguir discutir, né, e elaborar qual que vai ser o tema da pauta, porque tem muito assunto. A gente vai começar o nosso primeiro bloco falando sobre a matéria de especial de domingo, a capa do jornal Estado de Minas, que a Alessandra Mello fez em parceria com o núcleo de dados aqui do jornal, mostrando o destino de milhões de reais em emendas PIX para cidades aqui de Minas Gerais que não tem exatamente um plano, ou pelo menos não divulga como vai utilizar esse repasse que é feito por parlamentares aos municípios. Vamos falar um pouco sobre essa questão da falta de transparência, um tema muito importante na política nacional e que tem impactos também em Minas Gerais. Também no primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre as matérias de segunda e terça-feira aqui do Jornal Estado de Minas, que tratam sobre uma indefinição na Prefeitura de Belo Horizonte que pode acabar atrasando ou gerando problemas nas obras de duplicação da BR-381 na saída aqui do município. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a agenda do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema está em El Salvador, passou por lá durante a semana, com uma pauta relacionada à política prisional e segurança pública. Esse é um tema pelo qual o governo de El Salvador, do ditador Bukele, é reconhecido internacionalmente, e essa viagem tem um simbolismo de fato muito forte para o governo de Minas e para o governador que está em franca campanha aí para se tornar mais reconhecido nacionalmente. No terceiro bloco a gente segue falando sobre o governo de Minas Gerais, mas dessa vez para poder falar sobre a dívida mais uma vez. O Propag foi autorizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma tramitação acelerada do primeiro projeto de um pacote com mais de 13 propostas do governo do estado enviadas aos deputados estaduais, e agora a gente passa para um momento mais complexo, das discussões mais acaloradas, mais espinhosas dentro da Assembleia, que deve começar na semana que vem com uma lista de mais de 300 imóveis que o governo do estado enviou à Assembleia, colocando eles dentro de uma possível negociação da dívida do estado com a União, que hoje está aí girando em torno de 170 bilhões. Bom, listados os temas dessa nossa edição de sexta-feira, vamos falar sobre o primeiro bloco com a capa do jornal de domingo, aqui, para onde foram 116 milhões de emendas PIX para Minas Gerais, um raio-x que foi feito pelo Gabriel Ronan e pela Alessandra Mello, publicado aqui no nosso jornal, que mostra que centenas de cidades, né, Alessandra, não tem um plano de trabalho para esse dinheiro que é recebido, um dinheiro bastante significativo, que tem um impacto principalmente para cidades pequenas, mas que a transparência é praticamente nula nesse sentido, né? Como é que foi o rastreamento dessas emendas e até onde a gente consegue entender para onde esse dinheiro vai, né? Porque chega um momento que há uma barragem ali, né? A gente já não sabe mais onde é que foi aplicado e se foi aplicado esse recurso. São 116 milhões de reais destinados por 57 parlamentares para 121 cidades mineiras, em que até hoje não houve prestação de contas. São emendas que foram repassadas entre 2020 e 2024, cuja aplicação é desconhecida da população e dos órgãos de controle. Para o ouvinte entender o que é uma emenda PIX, ela foi criada em 2019, aprovação de uma PEC no Congresso Nacional, que alterou a forma de distribuição, criando essa modalidade de emenda parlamentar, que é a PIX. E ela foi batizada de PIX pela facilidade com que o dinheiro cai na conta da prefeitura. Antes da criação dessa modalidade de emenda parlamentar, qualquer recurso via emenda que fosse destinado para uma prefeitura, para um hospital, para uma organização, era necessário a aprovação de um projeto executivo prévio. Você tinha que procurar. Então, se era uma emenda na área da saúde, você tinha que procurar o Ministério da Saúde, fazer um convênio com o Ministério da Saúde. Eu vou usar essa emenda, esse recurso assim, assim, assado, para fazer isso, isso e isso. A emenda PIX suprimiu tudo isso, o dinheiro
caía direto na conta da prefeitura, sem que fosse necessário prestar contas de nada. Na verdade, ainda é necessário, sempre foi, que fosse comunicado à Câmara Municipal, mas não havia detalhamento do uso desse recurso. A partir de ações movidas no Supremo Tribunal Federal contra esse tipo de emenda, alegando falta de transparência, a Corte entrou nesse assunto e foram estabelecidas algumas regras para garantir o que é o princípio da administração pública, a transparência na aplicação dos recursos e também a rastreabilidade. Então foram definidas algumas regras e entre elas a necessidade de que as prefeituras que receberam esse recurso entre 2020 e 2024 prestem contas numa plataforma do governo federal chamada transfere.gov. Inclusive você, ouvinte aí, quem quiser consultar se a sua cidade faz parte dessa 121, no nosso site tem um mapa com todas as cidades. E se você quiser detalhar mais ainda esse recurso, essa aplicação, é só entrar nessa plataforma chamada transfere.gov. Tem um tutorial muito simples do Ministério Público Federal ensinando o contribuinte, o eleitor, o cidadão a pesquisar esse tipo de recurso, porque dinheiro público é dinheiro da população. É dinheiro meu, seu, de todo mundo, porque ele sai do pagamento de impostos, então somos nós quem financiamos esse tipo de emenda parlamentar. Então tem ainda um prazo, esses municípios que não prestaram conta, dos 853 municípios mineiros, 121 não prestaram contas, tem um prazo para essa prestação, que vence agora dia 1º de julho, mas talvez muitos nem consigam. Uma das prefeituras que nós procuramos de Varzelândia, a atual gestão diz que vai ter dificuldade de fazer essa prestação de contas, alega falta de documentação da gestão passada, alega falta de rastreabilidade de onde esse recurso foi parar. Porque cai na conta única da prefeitura e pode ser usado, como não havia nenhum detalhamento, um controle mais rigoroso na legislação aprovada pelo Congresso Nacional em 2019, esse controle era muito frouxo. Então, por exemplo, a Prefeitura de Varzelândia diz que não tem como saber, não consegue até hoje saber, não tem rastreamento e vai precisar abrir uma comissão, chamar a administração passada, para tentar descobrir, porque caso contrário, quem não consiga apresentar como esse dinheiro foi gasto e comprovar a sua aplicação, fica impedido de receber novos recursos. E em relação aos deputados e senadores também, vocês procuraram, né, fizeram também o levantamento de quem mais destinou essas emendas, e a maioria preferiu não se posicionar também, né, Alessandra? A maioria preferiu não se posicionar e os que se posicionaram passaram a bola meio para a prefeitura, né? Nós enviamos o recurso, porque a alegação sempre de todos os parlamentares, inclusive quando foi apresentada a emenda, né, é de que esse tipo de repasse direto caindo na conta da prefeitura, sem muita burocracia, facilitava, desburocratizava o acesso da prefeitura a esse recurso. E as prefeituras, a gente sabe que elas sofrem mesmo falta de recurso, muito serviço, pouco investimento, mas é necessário que haja uma rastreabilidade, né? Preciso saber onde esse dinheiro foi aplicado, até porque, desde quando as emendas PIX começaram a ser discutidas, essa falta de transparência nesse modelo de aplicação, várias notícias foram veiculadas, denúncias de mau uso do recurso, né? Uhum. Então, é aguardar para ver se essas prefeituras, até o prazo, dia 1º de julho, vão conseguir comprovar. Se não conseguir comprovar, aguardar para ver o que vai ser feito, qual o impacto disso na população, e a gente vai continuar acompanhando. E estamos preparando uma outra matéria também sobre emendas para os próximos dias. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, fica de olho aí no em.com.br, porque vem mais matéria nesse sentido. É um tema muito importante, né? Porque é o nosso dinheiro e versa também sobre a governabilidade, né? Os deputados, o legislativo de uma forma geral, desde lá da crise do governo Dilma, eles têm conseguido mais autonomia, a garantia de pagamento de emendas impositivas, e depois, com uma crise no legislativo do governo Bolsonaro, conseguiram inclusive fazer com que elas se tornassem mais rápidas no empenho e menos transparentes. Então, é importante que isso tenha alguma rastreabilidade e que alguém, né, com certeza, quem tem capitaneado isso é o ministro Flávio Dino no STF, né, exija que esse tipo de recurso seja repassado com
demonstrando exatamente para onde ele está indo, né? Para que o nosso dinheiro está sendo aplicado. Flávio Dino, bom lembrar que antes de ser ministro do Supremo, ele foi ministro da Justiça, mas ele também foi governador, né, do estado dele, Maranhão, se não me engano. Ele foi deputado federal por muitos anos, ele era senador licenciado enquanto era ministro da Justiça, então ele sabe muito bem como funciona essa questão do orçamento relacionado ao legislativo. E nos últimos anos, o Bernardo bem falou, os deputados eles tomaram uma parte muito grande do orçamento para eles, sempre naquela lógica muito municipalista, né? O Brasil se tornou um país muito municipalista, onde deputados e prefeitos estão bem organizados juntos, né? Então, isso acabou criando muitos problemas para o governo federal e talvez para os estaduais comece agora também, porque as assembleias legislativas também têm esse tipo de controle sobre o orçamento, um pouco menor, claro, mas que falta talvez dinheiro para uma grande ação nacional, grandes projetos estruturantes no país. E isso tem criado um problema muito grande no caixa do governo federal, porque não se sabe agora de onde tirar mais dinheiro para financiar essas emendas, né? A gente vê o governo tentando aumentar imposto aqui, ajustar alguma conta ali, tem sempre criado esse problema. Me chama a atenção também que essas emendas sem prestação de contas vai muito para municípios menores, né? As grandes prefeituras, elas, obviamente, se a gente for olhar em valores totais, elas recebem mais emendas, mas proporcionalmente ao eleitorado, a população deve ser menor, eu acredito, né, Alessandra? Porque É só cidade de pequeno e médio porte, nessas que não apresentaram onde o recurso foi investido. E, no geral, as emendas são mesmo destinadas a essas cidades bem pequenas. São cidades mais dependentes desse tipo de orçamento também, né? Porque tem menos arrecadação, tem menos habitantes, né? E aí você receber o dinheiro e também não demonstrar onde ele está sendo aplicado, torna mais difícil que o cidadão cobre alguma obra, cobre alguma melhoria. Recebe o dinheiro, mas também isso não significa muita coisa porque você não sabe para onde ele está indo, né? Então é mais grave ainda porque, no caso de cidades pequenas, esses repasses de alguns milhões de reais significam uma fatia do orçamento enorme. Às vezes, esses repasses superam o orçamento. Nós vamos mostrar isso nas próximas reportagens, que o repasse das emendas, muitas vezes, é maior do que o orçamento da cidade, do que a cidade arrecada com impostos, etc., ao longo do ano. Aí me chama a atenção porque, recentemente, a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, ela publicou um vídeo nas redes sociais pedindo emenda parlamentar. Pedindo emenda parlamentar, pedindo que os eleitores cobrem os deputados para que mandem emendas para o município. Contagem é um município grande da região metropolitana, se não me engano, o terceiro maior do estado. Sim, é o maior da região, né? Fora BH. Fora Belo Horizonte é o maior da região. Fica um pouco atrás em população de Uberlândia, né? Uberlândia tem quase 1 milhão de pessoas, Contagem tem 500 mil, né? E é interessante porque eu estava conversando com o Ronan recentemente, por que isso acontece, né? A gente pensou, olha, talvez os municípios menores seja mais fácil cativar o eleitor, né? Criar essa base mais fiel para os deputados. Então, quando você vai para o interior, muitas vezes você vê alguma obra acontecendo, você vê uma placa agradecendo o deputado pela aquela emenda. Isso acontece muito no interior da cidade. Atrelar o dinheiro à figura, né, do parlamentar. Muitas vezes é o deputado que paga esse agradecimento, manda fazer uma faixa. A população agradece o deputado. A população, muitas vezes, nem desconhece, acredito eu, né, essa transferência. O papel do deputado é dizer que foi ele quem trouxe, né? Daí, muitas uso dessas faixas, né? Exatamente. E nas cidades grandes o eleitorado é mais diverso, mais espalhado, é mais difícil dar essa publicidade para essa obra que o deputado botou em emenda. Mas também eu penso que esse tipo de transferência é uma forma de manter o Congresso do jeito que está, né? Porque se eles têm esse controle e eles têm essa publicidade, o eleitor está mais fiel a ele ali, então a renovação fica mais difícil. E à toa os altos índices, os baixos índices de renovação parlamentar. Exatamente. Tem deputado que tem 8 anos seguidos de mandato consecutivos. Nós temos aqui em Minas Gerais deputados com 8 mandatos consecutivos. Tem caído no Brasil todo, né, esse índice de renovação nas últimas eleições, inclusive as municipais. Né? Exatamente. Então, acho que esses números também crescem à medida que as eleições se aproximam, né?
ano que vem nós temos eleição para deputado federal, senador, deputado estadual, então é interessante também acompanhar isso conforme a eleição chega, né? Pois é, a Alessandra já antecipou, vamos continuar falando desse assunto nas próximas edições e também aqui no Política em Pauta. Para a gente fechar o primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre a matéria publicada na segunda e terça-feira aqui no Jornal Estado de Minas, que fala sobre um assunto que a gente até comentou na edição anterior do Política em Pauta, que é a situação do reassentamento de famílias que moram ali às margens da BR-381, dentro dos limites de Belo Horizonte, ali mais ou menos da Avenida Cristiano Machado até a saída ali no Rio das Velhas. A gente já vinha falando, né, que há 2 semanas o Tribunal de Contas da União estabeleceu um prazo até o fim de setembro para que a Prefeitura de Belo Horizonte e o DENIT encontrem um acordo para poder apresentar a essas famílias, né? Olha, a gente vai te reassentar para tal lugar, precisam encontrar um terreno. E esse prazo ele é bastante curto, a Prefeitura tem que correr atrás do prejuízo assim, com uma certa urgência, porque a gente está falando de um problema muito complexo, né? É uma tomada de contas especial estabelecida pelo DENIT, né, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, porque lá em 2013 a Prefeitura conseguiu, junto ao DENIT, via Caixa Econômica Federal, um empréstimo de quase 5 milhões de reais à época, hoje em valores corrigidos dá um pouquinho mais de 12 milhões de reais, para a compra de terrenos destinados ao reassentamento das famílias que moram ali às margens da BR-381. Esse terreno foi comprado, mas esse terreno nunca foi utilizado. Essa que é a grande questão. A gente teve bastante dificuldade, inclusive, de descobrir aonde era esse terreno. Fomos atrás de lideranças de luta pela moradia, acabamos conversando com o desembargador André Vasconcelos e com o juiz Cláudio Pinha, que coordenam esse projeto dentro da Justiça Federal, o projeto de reassentamento de famílias, e só depois de muita apuração fora das assessorias oficiais conseguimos descobrir que esse terreno ficava ali perto da antiga linha férrea do São Gabriel, que é uma área espremida entre os bairros, né? O bairro Belmonte, São Gabriel e Ouro Minas, então já era uma área vazia dentro de um terreno muito adensado. E quando a Prefeitura comprou esse terreno e nos anos posteriores não utilizou ele para construir moradias e estabelecer ali um espaço urbano que as famílias da 381 pudessem de fato ir, esse terreno acabou sendo ocupado por outras famílias da capital. A gente está falando de uma cidade que tem um déficit habitacional gigantesco, né? Que tem 76 mil famílias esperando moradia. A gente fala, por exemplo, em uma cidade que tem só de imóveis já construídos desocupados 20 vezes mais do que tem de pessoas em situação de rua. Então, você deixar um terreno vazio assim é natural que ele acabe sendo ocupado. E esse terreno hoje é totalmente adensado, totalmente imiscuído ali na vida cotidiana, na vida urbana dos bairros da região nordeste da capital mineira. E o DENIT abriu uma tomada de contas para poder falar, olha, a gente entregou um dinheiro à Prefeitura de Belo Horizonte, esse dinheiro foi utilizado, mas não foi resolvido o problema principal, que é o reassentamento das famílias da 381. As famílias seguem na 381. O TCU, então, chamou a Justiça Federal para poder mediar esse conflito. E o que a Justiça Federal quer, está na conversa que a gente teve com o juiz e com o desembargador nas edições de segunda e terça-feira, mas também está lá disponível no portal em.com.br, eles querem atuar de forma a esse processo no TCU não virar um processo tradicional de punição à Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura contratou um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, um dinheiro viabilizado pelo DENIT, não utilizou, a Prefeitura vai lá e paga esse valor, ressarce o DENIT com esse valor. Isso não resolve a situação das famílias. E um outro problema além, isso não resolve a situação da BR-381. Porque a gente já está... A BR-381, né, foi privatizada no final do ano passado e os lotes mais próximos a Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Caeté, ficaram de fora do rol ali de obras que precisam ser feitas pela concessionária. Quem vai fazer essas obras é o governo federal via DENIT. Parte das obras parte importante de realizar as obras é retirar as famílias dali, porque não tem como fazer a obra com aquelas pessoas vivendo logo às margens. O TCU quer viabilizar uma conciliação para poder resolver essa situação da forma mais inteligente possível, né? Que é obrigar a Prefeitura a encontrar um terreno para retirar as famílias dali e colocar elas num assentamento para elas viverem juntas,
e aí sim viabilizar a obra da BR-381, o que não seria necessariamente resolvido se a prefeitura simplesmente entregasse o dinheiro ao DENIT, né? Ressarcir financeiramente. Toda essa situação é importante porque a prefeitura parece ainda não ter muita ideia de onde vai encontrar esse terreno. A gente está falando de um espaço para 900 famílias, então precisa necessariamente ser um espaço grande. E a Justiça Federal trabalha com uma ideia até baseada em estudos internacionais, né, em um modelo internacional de reassentamento, que é retirar as pessoas de um local e colocá-las todas no mesmo local geográfico, no mesmo espaço geográfico. Porque se entende que quem mora ali nas margens da BR-381 e já habita ali há décadas, né? Precisa manter os laços, né? As pessoas se conhecem há muito tempo, constituem família, os familiares moram próximos, os vizinhos criam uma relação bastante próxima também. Às vezes o comércio, trabalham juntos. Aí o cara tem uma mercearia, o outro tem um barzinho, aí tem um salão de beleza. Então, existe ali uma economia que está integrada já e que precisa ser mantida. Não é só chegar lá e indenizar as famílias e cada um encontra um imóvel, vai morar num canto da cidade, porque há uma ideia de um reassentamento humanizado. O prazo é muito curto, né? Até 30 de setembro. E a gente que mora em Belo Horizonte, né? Você que nos ouve, que mora aqui também, é muito difícil imaginar onde é que pode ter um terreno em Belo Horizonte que comporte essa quantidade de pessoas. 900 famílias, tipo 900 casas. É muita coisa, né? É muita gente e, obviamente, precisa ser um local com capacidade, né, de infraestrutura, né? Não dá para também colocar todo mundo num terreno ali que não tem saída para áreas de escape da cidade, que permitam as pessoas irem ao centro da cidade, transitarem mesmo, viverem, né? Terem uma vida. Tem alguma coisa em vista? A gente não. Esse é o grande desafio, né? A gente vai continuar apurando essa pauta. Agora a reportagem teve acesso aos documentos do processo via TCU, via ouvidoria, então deve ser produzido mais material sobre essa situação. E, claro, a gente está na cola da prefeitura para poder saber qual é o andamento. Por enquanto, a prefeitura dá respostas muito protocolares, né? Via assessoria, respostas falando, olha, isso está sendo olhado junto ao TCU, respostas que já estão, inclusive, no acórdão do tribunal. A Urbel também evita entrar no assunto, fala que a comunicação central que está determinando qual tipo de informação vai ser divulgado sobre esse assunto. A impressão que passa é que eles ainda estão procurando, né? Estão tentando entender como é que vão resolver esse problema. E tudo isso com a obra aqui no cangote, né? Assim, a necessidade de realizar a obra em 2026 é o que está gerando essa união de tantas instâncias diferentes para poder resolver esse problema de forma rápida, né? A gente pode analisar esse problema como, nossa, vai atrasar as obras, mas a gente pode ver também do outro lado, as obras sendo finalmente uma realidade no nosso horizonte, né? Porque de 2012 até aqui, as obras de duplicação no gargalo aqui da BR-381, na saída de Belo Horizonte, passando por Santa Luzia, Sabará, até Ravena, que é um problema gigantesco, porque é uma estrada perigosa, é uma estrada que tem um fluxo gigantesco de veículos que vem do Vale do Aço e vai para o Vale do Aço. Também vindo de São Paulo, né, passando pela capital mineira, e tem um fluxo enorme de pessoas da região metropolitana. Gente que mora em Sabará e trabalha em BH ou em Santa Luzia. Então, une tudo ali, e para quem está vindo de Ipatinga, de João Molevade para BH, por exemplo, é praticamente a viagem dividida entre o trecho que você chega até Caeté, ali até BH, né, você gasta mais ou menos o mesmo tempo do que você gasta até chegar em Ipatinga, sendo que é o dobro, o triplo da distância. Então, é um problema grave. O governo federal, com uma remodelagem até leniente com a iniciativa privada, assumiu essa responsabilidade de fazer as obras, mas a verdade é que essa assunção, né, das obras pelo governo federal e realmente a possibilidade de que elas aconteçam está fazendo as outras instâncias envolvidas nessa discussão trabalharem de forma coordenada e com urgência. Então, a gente está falando de um imbróglio que envolve DENIT, envolve Prefeitura de Belo Horizonte, Urbel, Governo Federal, Justiça Federal, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública, obviamente, os movimentos de luta por moradia da capital. Então, está todo mundo sentado à mesa ali para poder tentar resolver esse problema. Como isso vai acontecer é assunto para os próximos capítulos, mas como a gente já vinha falando, né, Alessandra, no último Política em Pauta, talvez seja o grande desafio do Álvaro Damião nesse primeiro ano que ele vai fechar como prefeito da capital. Eu acho que para a gente amarrar toda essa história, quem acompanha
a questão habitacional de Belo Horizonte nos últimos anos, pode pensar que um terreno possível para essas 900 famílias seja o aeroporto Carlos Prates, né? Que é um aeroporto, um terreno grande que foi cedido da União para a prefeitura, e se tem toda a ideia de construir um bairro ali novo, né? Mas parece que também desagradaria os movimentos de luta por habitação, porque tem gente na fila, né, Bernardo? Você conversou com algumas pessoas sobre isso, né? E parece que gera uma insatisfação, né? A gente pensa na questão do aeroporto Carlos Prates quase como que instantaneamente, porque foi uma discussão que politicamente tomou conta, né, da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque foi um assunto de eleição também. Foi assunto de eleição, foi um assunto pré-eleitoral, com o Fuad Noman articulando ali junto ao governo federal, com muita participação do deputado federal Rogério Correia também, né, fazendo essa ponte entre a Prefeitura e Brasília. Mas a gente sabe, né, quando tem esse tipo de situação, quando tem muita mídia envolvida, os movimentos de luta por moradia já ficam de olho, né, já querem conseguir a primazia ali pelo movimento, e a gente conversou com pessoas dos movimentos, né, até a coordenadora do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que a Edneia conversou com a gente, e ela falou que, olha, é complicado, porque se a prefeitura conseguir agora correndo um terreno para abrigar as 900 famílias, como é que fica quem já está esperando por isso há muito tempo, né? Belo Horizonte tem esse déficit mesmo, então ainda tem esse outro aspecto, porque toda essa questão da 381 escancara a dificuldade social que a cidade tem de oferecer um direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros, que é ter um lar, ter um teto, ter uma segurança de um lugar para morar e para dormir no final do dia. Bom, passado esse assunto, vamos sair dos limites aqui da capital mineira para poder falar. Aliás, vamos sair dos limites do estado, do Brasil, do país e do continente. Vamos viajar um pouco. Vamos viajar ali para a América Central, porque El Salvador é um país pequeno, até culturalmente pouco comentado internacionalmente, né, aqui no 6 Brasil. 6 milhões de habitantes, menor que São Paulo. Pois é. Mas que nos últimos anos, com a ascensão de Nayib Bukele ao poder, acabou virando um trunfo, né? Uma carta na manga da extrema-direita ao redor do mundo inteiro. Não foi diferente no Brasil, por conta principalmente da forma como o Bukele resolveu lidar com o problema do crime organizado, que era, de fato, gravíssimo e assolava, dominava o poder em El Salvador. Era considerado o país mais perigoso do mundo, né? Exato. Antes dele assumir. E ele resolveu de um jeito não muito democrático, né? Assim, em suma, para a gente poder daqui a pouco discutir com mais profundidade, ele percebeu que a solução era prender todo mundo. E o nosso governador foi para lá, né, Alessandro? Ele viajou para El Salvador, e o intuito foi realmente discutir segurança pública. Agora, tem um simbolismo enorme a participação do Zema nessa agenda em El Salvador, né? Na contratação dessa agenda em El Salvador, né? Porque ele foi para lá uma visita só do governo de Minas, não foi exatamente um evento com outros chefes de Estado, inclusive sem os próprios chefes de Estado de El Salvador. Na verdade, é uma sinalização bastante clara do governador à extrema-direita, né? Porque a adoção dos métodos do Bukele no Brasil e fora do Brasil, no mundo afora, é uma defesa feita pela extrema-direita. E ele foi lá, de acordo com a assessoria de comunicação dele, na nota distribuída, conhecer o sistema dele de encarceramento e o sistema de leis também. O governador esteve com o vice-presidente, não foi recebido pelo Bukele, foi recebido pelo vice-presidente de El Salvador, e ele esteve também na Câmara Legislativa, foi recebido pelo presidente para tratar da legislação, levou junto com ele o secretário de Segurança Pública, o Rogério Greco, levou também o secretário de Comunicação e o subsecretário de Relações Internacionais do governo para fazer essa visita a esse estado que já foi denunciado pela Anistia Internacional e também pela ONG Human Rights, Observatório dos Direitos Humanos Internacional, que faz um relatório mundial sobre essa questão em todos os países e que aponta El Salvador como um país que vem violando as regras do direito, né? Com o encarceramento em massa da população sem o devido processo legal como forma de combate ao crime organizado. Então, essa foi a agenda do governador. Ele alegou durante a visita que era para conhecer
e trazer as políticas para Minas Gerais, o que é uma coisa muito difícil, porque se o ouvinte, esclarecer para o ouvinte aqui, a legislação penal brasileira que determina as penas, como vão funcionar os presídios, é a lei de execuções penais, e é uma lei federal. Os estados não podem versar sobre questões penais, sobre questões criminais. Isso é um direito exclusivo da União e do Congresso Nacional. O governador até chegou a citar a lei de execuções penais, diz que aqui Minas Gerais é inspirada nessa lei. Não, na verdade não é uma inspiração, é uma determinação de uma lei federal, num assunto que é estritamente federal e que não cabe ao Estado legislar, somente aplicar a legislação federal da melhor maneira possível. E o encarceramento em massa, eu acho que ele já é uma coisa que vem sendo discutida mundialmente, como não resolve o problema, né? Ele só incha os presídios do Brasil afora. Mas não é um pensamento dos governos, né? Nem federal, nem do governo Lula e nem dos governos estaduais. A política, tanto da União quanto em todos os estados do Brasil, é uma política pelo encarceramento em massa. E é um flerte muito perigoso do ponto de vista democrático também, né? Porque essas pessoas são presas de forma absolutamente arbitrária, né? E não há exatamente uma determinação de se elas fazem parte do crime organizado. É difícil entender se elas fazem parte do crime organizado ou se são opositores ao regime também. Quando você prende assim na baseada, primeiro que você prende pessoas inocentes e depois que você pode utilizar isso como um instrumento de repressão, né? É o que a gente chama de um estado de exceção, né? O El Salvador, desde que Bukele assumiu o poder, tem endurecido, né, essas penas, acabou com a presunção de inocência, né? Então, aquela coisa que a gente entende muito no Brasil, de que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, isso não existe em El Salvador, né? El Salvador também diminuiu também o direito ao habeas corpus, se não me engano, acabou com o habeas corpus. Então, é uma questão muito delicada porque é um país pequeno, menor que a cidade de São Paulo, 6,5 milhões de habitantes, mas que tem uma taxa de encarceramento de 1.600 pessoas por 100 mil habitantes. Então, praticamente 2% do país está preso. Está preso. Maior população carcerária do mundo. É a maior população carcerária do mundo. Se eu não me engano, o Brasil é o 13º país que mais prende. E o Brasil tem uma população carcerária muito grande. E a gente sempre fala isso aqui, já foi tema do nosso podcast, por exemplo, a situação dos presídios de Minas Gerais. Minas Gerais tem mais ou menos 70 mil presos, enquanto El Salvador tem, por exemplo, 110 mil presos. Então, não é um número tão distante. E os presídios de Minas Gerais são superlotados. A gente sabe que são 70 mil presos, mas não tem espaço para esses 70 mil. Então, se o governador quer copiar esse modelo, não sei como ele faz isso em Minas Gerais, né? Porque não tem espaço. Presídio para colocar. Imagina colocar 2% da população de Minas Gerais num presídio. E assim, não tem espaço. É uma visita que, para mim, tem muito mais de valor simbólico do que de valor real, né? Ele não consegue aplicar essas medidas aqui, por exemplo, mas ele consegue dialogar com quem pensa que a questão do encarceramento é realmente a solução, né? Me parece mais uma pauta de campanha à presidência da República do que uma pauta estadual. Tanto que quando o governador, num dos stories que ele postou sobre a visita dele, ele começou a criticar a taxa de homicídios do Brasil, né? Diz que isso pode ser um problema facilmente solucionável e que falta não vontade política, coragem para poder resolver esse problema. E você falou sobre essa coisa do estado de exceção. El Salvador, o regime de El Salvador já foi definido pelas entidades internacionais de direitos humanos, de defesa da democracia, como híbrido entre uma democracia e uma ditadura. O Bukele permanece no poder porque ele conseguiu destituir o comando da Corte Suprema deles lá, porque a reeleição lá era proibida. Então ele destituiu via Assembleia, que ele tem a maioria. Ele destituiu o comando, ele favoreceu a permanência do grupo dele político no poder e conseguiu uma reeleição surpreendente, com números de aprovação surpreendentes, e usou toda essa artimanha jurídica para conseguir permanecer no poder. Não me parece, nesse momento no Brasil, que se discute tentativa de golpe,
de Estado, desrespeito à Constituição. É um bom exemplo. Exatamente. O Bukele, ele virou o queridinho da extrema-direita, né? Ele é muito elogiado pelo Donald Trump, por exemplo, é muito elogiado pelo Jair Bolsonaro, já foi elogiado, pelo Eduardo Bolsonaro, fala muito dele. Falando do Donald Trump, por exemplo, eles têm uma parceria ali para enviar deportados para El Salvador, né? Principalmente venezuelanos ligados a organizações criminosas. É interessante pensar que as organizações em El Salvador funcionavam muito como as milícias brasileiras, né, do Rio de Janeiro, que eram chamadas as pandilhas, né? Elas controlavam o território ali, cobravam taxas para alguns serviços da extremamente população, violentas, né? Extremamente violenta. E uma das coisas que o governador disse é que resolveu o problema do terrorismo, né? Que é encarcerar essas pessoas. Porque passou a enquadrar essas organizações como organizações terroristas. E essa é uma discussão que está em voga no Brasil. O Congresso ele discute enquadrar as facções, a gente sempre fala do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas, mas é algo ainda muito no início dessas discussões, né? Algo que fortalece muito o regime de Bukele, pelo menos nesse momento agora, né? Nesse período em que ele está no poder, é a popularidade, como a Alessandra destacou. E até, né, a gente trouxe aqui uma matéria da revista Piauí de janeiro de 2024, que vai até o El Salvador e mostra e conversa com as pessoas. Mas a gente está falando de um país também em que o problema do crime organizado desfacelou a sociedade, né? Deixou o tecido social totalmente cansado desse problema, que era um problema muito presente na vida de todas as pessoas do país. Então, a matéria, inclusive, traz depoimentos muito impressionantes, assim, de uma mulher que fala, olha, tá muito melhor viver aqui, né? A gente consegue andar por ruas ou entrar em territórios que antes a gente não poderia, cruzar um bairro sob o risco de ser assassinado por uma pandilha rival. E aí ela termina o relato dela assim, nisso aí acabaram prendendo o meu marido. Mas tudo bem, né? É um preço que a gente tem que pagar. Então, assim, é muito impressionante, porque a gente está falando de um lugar que já vivia realmente um estado, se não um estado de exceção por excelência, de um governo oficialmente restringindo a liberdade das pessoas, mas que a liberdade era completamente restrita por conta desse poder do Estado paralelo, da força de criminalidade paralela. Então, é diferente do que é o Brasil hoje. Embora a gente, de fato, precise olhar isso com muita atenção, porque a gente caminha para um lugar muito perigoso. Mas não é uma realidade do Brasil inteiro. Eu acho que é uma realidade muito localizada, bem localizada no Rio de Janeiro, onde as milícias realmente têm esse papel de tomar conta da população, subjugar a população, substituindo o Estado, inclusive no fornecimento de alguns serviços, mas não é, por exemplo, o caso de Minas Gerais. Inclusive, o governo tem negado todos os dias em entrevistas várias que não existe facção criminosa comandando territórios aqui em Minas Gerais. Recentemente, quando teve esse episódio envolvendo que teria o PCC fechado, uma localidade aqui da capital mineira, o governo negou com veemência, né, que as facções criminosas não estão aqui. Agora isso abre espaço para uma outra discussão, né? A gente acompanha há bastante tempo aqui no jornal, já conversamos aqui também no Política em Pauta, já trouxemos aqui nessa bancada também o deputado estadual Sargento Rodrigues, que é representante das forças de segurança, e uma das análises que a gente faz desse pé de guerra que as forças de segurança vivem com o governador Romeu Zema desde 2020, o segundo ano de seu governo, lá no primeiro mandato, essa questão do sucateamento das forças de segurança do Estado. O Zema, quando assumiu, prometeu que faria uma recomposição salarial dividida em 3 parcelas, só cumpriu com uma delas, depois revogou a lei que ele mesmo enviou, né, vetou a lei que ele mesmo enviou à Assembleia. Desde então, a gente tem visto manifestações recorrentes das forças de segurança, né, dos bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal nas ruas aqui de Belo Horizonte. Em 2022, elas chegaram a ser bastante grandes, inclusive com indicativo de greve. Vai e volta, eles aprovam aquele indicativo de trabalho em estrita legalidade, né, que é quando eles só fazem estritamente o que está determinado para eles fazerem, não fazem operações especiais, não cobrem grandes eventos. Então, e quando a gente conversa com essas forças ligadas aos sindicatos das forças de segurança, uma das situações que a gente mais ouve, uma das citações que a gente mais fala olha,
Minas Gerais nunca teve problema com crime organizado, mas ele está conseguindo entrar pelas fronteiras dos estados vizinhos com mais facilidade agora. A gente não tem força de policiamento, a gente não tem força de barrar esse crime organizado. De acordo com o deputado, não tem gasolina nas viaturas? Tem gasolina, o armamento é obsoleto. É uma situação que gera risco, inclusive, para os agentes de força de segurança, né, para os policiais. Então, é engraçado isso, porque o Zema abraça esse discurso da segurança pública, porque é um discurso muito caro ao eleitorado de extrema-direita e ao eleitorado bolsonarista, ao qual ele pretende atingir nessa empreitada nacional dele. Mas aqui dentro, né, para o cenário doméstico, e quem realmente trabalha na segurança pública de Minas Gerais, a imagem dele é uma imagem muito cansada já, né? Esses movimentos todos das forças de segurança sempre colocam caixões do governador Romeu Zema, o Zema com o nariz de Pinóquio. Então, é uma contradição. É um contraste. Como que o Zema quer aparecer para o país e como ele aparece para as próprias forças de segurança e o que ele tem feito de fato dentro do Estado para evitar que o crime organizado avance aqui. Porque não adianta fazer o que ele tem feito, falar, tem que transformar em terrorismo, a gente precisa encarcerar todo mundo. Mas como, né? Se a polícia não tem nem gasolina na viatura. Precisa de gente, né? Pois é, carro, até se quisesse abrir um regime de exceção, você precisa investir na força policial, né? Espero que não seja o que vai acontecer, mas ele não viabiliza de fato isso. Ele aparece de uma forma, mas age de outra. A gente fez um levantamento, eu e Vinícius Pratos, nosso colega de editoria, com as publicações do governador Romeu Zema no Instagram até abril. E a gente já trouxe isso aqui, até citamos, demos mais foco para como ele tem ampliado as suas publicações que são meramente críticas ao PT ou críticas à esquerda, mas quando a gente olha especificamente os posts dele, que não são ataques ao PT ou à esquerda, que são posts para poder falar sobre administração pública, a gente chega num dado que 1 a cada 3 publicações do governador que são sobre administração pública, então ele prestando contas ao cidadão, olha, abri uma escola aqui, olha, recapeei uma estrada colar, 1 a cada 3 são sobre segurança pública. Então ele fala sobre a PM, elogia alguma ação da PM, fala sobre troca no comando, algum tipo de investimento, entrega de viatura. Então ele tem essa pauta. Essa é uma pauta cara a ele, pelo menos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de publicidade. Agora, é estranho que ele faça isso e não olhe com atenção de fato para como instrumentalizar uma segurança pública eficiente dentro do estado que ele governa. Exatamente. A Aberta traz na coluna de quarta-feira uma entrevista com um especialista em segurança pública, o Luiz Felipe Sapori, professor da PUC Minas. Luiz Flávio Sapori, perdão. É um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil. Ele analisa a situação da segurança em Minas Gerais, né? Ele traz o dado aqui de que nos últimos anos os homicídios em Minas Gerais cresceram 15,4% entre 2021 e 2024. E ele cita que justamente essa questão do encarceramento não é uma solução de longo prazo, né? Talvez a médio prazo seja. Mas a gente sabe, por exemplo, que os presídios brasileiros, pelo menos, eles têm um controle muito grande das próprias facções criminosas, né? Acabam virando, entre aspas, uma escola do crime organizado, os próprios presídios. E ele cita essa questão, que talvez a melhor forma de solucionar ou diminuir esses índices altos de criminalidade no Estado é investir na polícia, né? A polícia civil sucateada, os salários da polícia militar defasados. Então, é uma questão, assim, um contraste, realmente, como o Bernardo falou, entre o que o Zema tem de discurso e o que está acontecendo na prática em Minas Gerais, né? Então, é complicado falar, né, em El Salvador, enquanto Minas Gerais está mal também em segurança pública e parece que nada está sendo realmente feito de efetivo, né? O governador, inclusive, só para a gente talvez fechar um pouco essa coisa de El Salvador, ele, nessa sexta-feira, publicou um vídeo em frente ao Centro de Confinamento do Terrorismo, que é a maior prisão do mundo, que foi aberta recentemente por Bukele, que tem uma capacidade para 40 mil pessoas presas. Assim, não é um lugar que cabe construir em Minas Gerais, né? Não tem como replicar esse tipo de modelo aqui, mas talvez investir na polícia seja o caminho mais fácil. Essa imagem dentro do presídio, né? Ela cria
visão estética e objetiva, né? Materializa essa questão do encarceramento, tem que prender todo mundo, essas pessoas não podem conviver em sociedade, independente da discussão do que tipo de crime elas tenham cometido. Então, de novo, né, para ele é uma forma de aparecer, uma forma de ganhar espaço nessa discussão também, até porque a gente vê o Tarcísio de Freitas, que é um possível rival dele na eleição, por exemplo, se sobressaindo quando a discussão é segurança pública, né? O Derrite, o secretário de Segurança de São Paulo, foi debatido no país todo, até com uma lupa crítica, né? Porque as operações na Baixada Santista são violentíssimas, super também, violentas, né? Com chacinas recorrentes e jovens mortos e polícia invadindo funerais, né? De pessoas que eles mesmos assassinaram. Só que para um eleitorado específico, esses vídeos circulam como propaganda, como uma forma de realmente lidar com a segurança pública. Então o Zema talvez esteja também correndo atrás dessa lacuna que ele deixou passar em Minas Gerais, né? Ele só para não dar um contexto, coordenou nenhuma chacina aqui, talvez isso faça falta para ele. Só para dar um contexto do que é o Cecote, é um presídio nos moldes normais, mas é um presídio que, por exemplo, não tem visita, não tem acesso à educação, então é um presídio, assim, é um lugar para as pessoas ficarem. Estão presas ali e engraçado, não engraçado, e né? Sem julgamento. Sem julgamento. Que o Zema, uma fala que ele coloca nas redes sociais essas pessoas aqui, elas foram presas por isso aqui, sabe quando elas vão sair daqui? Nunca. Então ele tem essa questão, né, do encarceramento em massa, e é uma coisa que a gente tem discutido muito, a Alessandra até fez matéria, do quanto, no momento que se fala em anistia por causa do 8 de janeiro, tem muitos projetos para aumentar as penas, né? É o que mais tem no Congresso Nacional. E as próprias penas das pessoas do 8 de janeiro que são consideradas abusivas, elas foram aprovadas em 2020. Pois é, então... Nessa linha de endurecer o aprisionamento, né? Esse é o tema. Talvez esse tema volte nas próximas edições do Política em Pauta. O governador já voltou, né, a Minas Gerais. Mas vamos ver também o que ele vai fazer de trabalho midiático em cima dessa visita a El Salvador, já que, como a gente já discutiu aqui, talvez esse seja realmente o grande trunfo que ele foi buscar, né? É difícil imaginar que ele vai aplicar em Minas Gerais algo que o Bukele consegue num regime de exceção no país da América Central. Um país muito menor do que Minas Gerais e que o Brasil, né? Bom, vamos para o terceiro bloco para poder falar que, enquanto o Zema estava em El Salvador, a Assembleia discutia o Propag, uma situação importantíssima para a gestão dele, a gestão de qualquer governador de Minas Gerais, a dívida do Estado. Finalmente, né, assim, não finalmente porque é o primeiro passo, mas estamos avançando na discussão do Propag de fato, porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou nessa semana, em 2 turnos, o primeiro projeto daquele pacote entregue pelo vice-governador Matheus Simões na Casa Legislativa, com as leis que autorizam Minas Gerais a ingressar no Propag. O primeiro projeto era também aquele mais incipiente, né, Bruno? Aquele que simplesmente autoriza o Estado a aderir ao Propag e também, consequentemente, sair do regime de recuperação fiscal. É um passo que pode até ser visto como protocolar, mas no qual a Assembleia dá vários recados ao governo do Estado, né? O principal deles é de que, quando eles conseguem perceber que uma pauta precisa ser célere, eles são capazes de se articular internamente, oposição, base governista, deputados independentes, e avançar, votar em unanimidade rapidamente, passaram em todas as comissões, e esse projeto, esse primeiro passo já foi dado. Pois é, porque o Propag ele é consenso entre todos os deputados, né? Você falou base e oposição, porque é um projeto que, em tese, nasceu na Assembleia Legislativa, enquanto o governo tentava tramitar o regime de recuperação fiscal lá em 2023, Tadeu Martins Leite, os deputados da oposição, alguns líderes ali falaram, olha, o regime de recuperação fiscal não é a solução para o Estado, porque daqui a tantos anos a dívida vai crescer, que hoje está em torno de 170 bilhões, vai para 210 bilhões. Então eles recorreram ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que em articulação com o governo do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criaram esse programa novo de refinanciamento das dívidas. Então, é muito simbólico a Assembleia dessa celeridade, poucos dias depois que o governo envia esses projetos, mas agora as discussões de verdade vão começar, né? As discussões mais pesadas sobre o que vai ser federalizado,
a gente falou muito dessa semana dos imóveis, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Que imóveis o governo pode passar, não pode passar, como que tudo isso vai ser feito, os moldes, CEMIG, Copasa, Codemig. Então, é um início de uma discussão que ainda vai ser longa, mas precisa ser séria, igual a gente falou, porque tem prazo, né? O prazo é até 31 de dezembro para fazer a adesão, mas até 31 de outubro, se eu não me engano, tem que enviar a lista de ativos que o governo quer passar para o governo federal e abater pelo menos 20% da dívida. Porque o Propag vai refinanciar as dívidas em 30 anos. E ele estabelece alguns critérios para os estados entrarem, né? E os estados podem se adequar a esses critérios e, com isso, os juros cobrados sobre as parcelas são reduzidos. Hoje, os juros é IPCA, que é a inflação, mais 4% do valor da dívida ao ano. E esses 4% podem ser zerados. Então, pode ser que a dívida do Estado, por exemplo, seja parcelada em 30 anos sem um valor de aumento real. Só a inflação cobrada em cima das parcelas. Mas, para isso, Minas vai ter que se adequar a esses mecanismos. Alguns são mais simples. Um ponto percentual pode ser cortado se Minas contribuir com o fundo de equalização, que é repasse aos estados que estão em dia com a União, que não tem nenhuma dívida. Outro ponto percentual é abatido se a economia com esse ponto percentual retirado dos juros for reinvestida em saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Ou seja, o governo federal quer garantir que o Estado não vai pegar essa economia e botar no cofre, né? Vai reinvestir, vai colocar o dinheiro que deveria ter sido gasto em juros em uma melhoria da vida da população do Estado. A grande questão, né, Alessandra, são os outros 2 pontos percentuais que podem ser reduzidos, porque eles estão atrelados à capacidade do Estado amortizar 20% do estoque da dívida. Se a gente está falando de uma dívida de 170 bilhões, 20% seriam ali 34 bilhões. Então, Minas Gerais vai ter que ser capaz de ou pagar, né, ao governo federal, ou federalizar ativos que abatam pelo menos 34 bilhões. E essa que é a grande discussão. Por quê? Minas Gerais já fez ali uma listinha de ativos que ele pode colocar nessa negociação. Tem créditos ali, tem a questão previdenciária, mas tem imóveis e tem as estatais, principalmente CEMIG, Codemig e Copasa. A próxima discussão dentro da Assembleia deve ser a autorização que os deputados podem ou não dar para Minas Gerais envolver imóveis que pertencem ao Estado nessa federalização. Eles podem federalizar imóveis, ou seja, repassar eles para a União e abater a dívida, ou privatizar esses imóveis e pegar o dinheiro e pagar a dívida da mesma forma. Só que o governo mandou essa semana uma lista com 334 imóveis que deixou a oposição meio de cabelo em pé, né? Nessa lista tem imóveis ao prédio da Fundação Clóvis Salgado, onde funciona o Palácio das Artes, grande teatro do Palácio das Artes, um patrimônio dos mineiros. Né? Tem o Automóvel Clube, tem o Hospital Risoleta Neves, tem sede de prefeituras, né? Tem muitos imóveis da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais, imóveis de Unimontes, sede de Corpo de Bombeiro, unidades da polícia. É uma lista, assim, que foi um assunto da semana, a lista dos imóveis, não só em Minas Gerais, como fora de Minas Gerais, pela surpresa da inclusão de imóveis que são ocupados, imóveis que têm função social, imóveis que são patrimônio da população nessa lista. Que prestam serviços públicos importantes, como o Risoleta Neves, né? E a impressão que fica é que esse foi o grande assunto da semana, até mais do que a adesão ao Propag, porque são imóveis importantes, alguns... não necessariamente todos vão ser doados, porque o governo, quando foi questionado pela Assembleia, e quem faz esse primeiro questionamento é o presidente da Assembleia, e depois a oposição faz um requerimento na Comissão de Constituição e Justiça para ter acesso a essa lista, porque só tinha o projeto. Só tinha assim, autorizamos o governo a vender, a federalizar esses imóveis, e se a União recusar, pode vender. Inclusive tem até uma taxa de desconto ali em alguns imóveis. Uma taxa grande, né? Uma taxa grande, mais ou menos 40%, né? Então, o que acontece é que os deputados queriam saber, olha, o que eles estão envolvendo nisso, né? E o que parece é que o governo mandou
estado inteiro na lista. Cidade administrativa. Não, cidade e administrativa. eles querem entender mais ainda, até, né? A gente até, o ex-presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo, falou, ele tem um bar ali no Automóvel Clube, né? O Automóvel Clube está na lista. O pessoal recebeu isso com um susto ali, porque o governo do estado colocou na lista Automóvel Clube. E, na verdade, ele tem um salão de festa atrás ali do Automóvel Clube, ali que dá para a Rua Goiás. Então, nem essa informação da lista está exatamente muito clara para todo mundo, porque parece que ele vai vender o Automóvel Clube, Pois não é, né? Então, É uma lista vai saber vaga. o que é, né? O que eles querem de fato federalizar. É uma lista enviada pela Secretaria de Planejamento e Gestão, pela secretária Silvia Lichtengarden. É uma lista vaga, mas ela argumenta também que o governo não quer se prender a uma lista. O governo quer ter essa autorização para fazer esses repasses a bel prazer, né? Assim, nós precisamos ter essa autorização. O que a gente vai oferecer ou não é outra discussão, né? Autoriza aí e depois a gente vê o que faz. Eles estão dizendo assim, que a lista é genérica para facilitar a federalização, mas que nem tudo que está dentro da lista vai ser federalizado, vai ser privatizado, vai ser vendido. Mas o governo poderia ter tido um cuidado de retirar da lista esses imóveis que são impossíveis de serem vendidos. Quem Que vai são vender utilizados, né? a Fundação Clóvis Salgado, o Palácio das Artes? Quem vai vender o patrimônio cultural mineiro, por Exatamente. exemplo? E tem prédios que, vai inclusive, ser, tem prédios que estão concedidos. O Minas Centro. o Minas tá Centro, o tá na Hospital lista. Risoleta Neves vai vender o terreno do Risoleta Neves e É a o estrutura do maior hospital hospital público de da Belo região Horizonte. metropolitana. Pois é. Então, assim, poderia ter tido esse cuidado de filtrar na lista o que realmente o Estado quer, porque isso vai dificultar a aprovação. A Assembleia não vai concordar, Pois é. a oposição não vai concordar em dar esse cheque em branco para o Estado. E o ofício até lista alguns critérios que foram usados para escolher esses imóveis, que seria imóveis que atingem um valor de até 5 milhões, se eu não me engano, e imóveis que, entre aspas, estariam em desuso, né? Imóveis que não estariam cumprindo sua função ali para o governo. Isso Olha, tem um problema do ponto de vista de tempo também, porque quando o governo não faz esse trabalho prévio de fazer uma lista que seja mais factível, quem vai ter que fazer esse trabalho é a Assembleia. Aí Exatamente. atrasa a tramitação do E vai PROPAG. atrasar. É. E o governo respondeu isso de maneira, assim, relâmpago. A Assembleia pediu essa lista no dia 26 e no dia 27 já estava lá. Então, com certeza foi uma lista feita às pressas, Será, né? gente, que não há aí uma... Eu não sei, eu fiquei lembrando aqui daquela entrevista que o governador Romeu Zema deu para a Revista Oeste na sexta-feira passada, que a gente o Estado de Minas até fez essa reportagem, o Bruno ouvimos 1h30, né, Bruno? 1h45, né, de entrevista que ele concedeu à Revista Oeste para fazer uma reportagem para o impresso. E lá ele faz uma crítica ao PROPAG, né? Ele fala que o PROPAG é um programa de mentirinha. Exatamente. Né? Ele usa exatamente essa palavra, mentirinha. Descredibiliza, né? Então, não sei, talvez o governador ele dá sinais, às vezes, contrários em relação ao PROPAG, né? Ele fala que o PROPAG é a solução para o problema de Minas, mas, ao mesmo tempo, ele fala que o programa não é de verdade. Por outro lado, o vice-governador chega na Assembleia e diz que se não conseguir chegar nos 34 bilhões, não vai aderir ao programa. Então, são sinais, assim, às vezes díspares, né? Sobre realmente qual é a intenção. O governo tem a intenção de verdade ou não de aderir ao PROPAG. A própria questão das estatais, a CEMIG e a Copasa e a Codemig, que são tipo a joia da coroa de interesse, né? Quem tem interesse, que o governo federal talvez tenha interesse em assumir, seriam essas companhias estatais, né? E não a Empresa Mineira de Comunicação, e não a Universidade Estadual de Minas Gerais, que também entraram no pacote. Então, às vezes, os sinais são meio contraditórios. Eu acho que a Assembleia tem percebido isso também, Pois né? é. Vocês que estão nessa cobertura aí, tem essa sinalização? Tem, é totalmente contraditório, até mesmo essa questão dos imóveis, porque no dia que o vice-governador foi à Assembleia explicar os planos do governo, ele disse em alto e bom som que, por exemplo, que a cidade administrativa, nem se ele quisesse, ele poderia doar, porque não tem documento. Ele disse, olha, a cidade administrativa não tem a verbação de construção, que é uma atualização que tem que ser feita no registro sempre que tem uma alteração no imóvel. Ele disse, a cidade administrativa não tem, então o governo não vai aceitar. Aí, de repente, ela aparece na lista. Aparece na lista. Então, assim, o vice-governador disse sobre vários tipos de imóveis que talvez sejam impossíveis de doar ao governo federal, como, por exemplo, terras devolutas. Terras devolutas não têm registro.
o governo federal faz uma exigência muito grande, né, De documentação. São 11 documentos de vários tipos. Imóveis rurais precisa de georreferenciamento, cadastro rural ambiental, que o vice-governador disse que não existe para quase nenhum imóvel rural do estado. Então, ele disse que essa vista assustou um pouco. Então, assim, por que essa vista veio tão grande assim, se provavelmente grande parte desses imóveis não existe essa possibilidade, entendeu? Uhum. Existe dentro da Assembleia um incômodo antigo já, que é toda vez que é necessário que o governo aprove algum projeto dentro da Casa Legislativa, ele envia projetos um pouco vagos para que dentro da Assembleia os deputados debatam, discutam, aperfeiçoem, façam as emendas e terminem ali com um texto mais, né, fiel ao que deveria ser a proposta, mesmo quando é um texto que é de interesse, inclusive, da oposição. Esse desconforto é sentido, inclusive, na base do governo, porque tem algumas propostas que são impopulares e, no final das contas, o tempo que elas passam em discussão, ele acaba sendo quase todo perdido dentro, né, despendido dentro da Assembleia. Então, a cara, né, o rosto de quem está comprando as brigas do governo não é o rosto do governo, mas o rosto dos deputados da base. Então, eles sentem um desconforto porque eles acabam virando bandeiras de pautas que são, às vezes, impopulares, né? Eles acabam tendo que pôr a cara a tapa para poder discutir. Então, tem reajuste de servidor abaixo da inflação, ficam meses na Assembleia discutindo. Todo ano é assim, a gente já falou aqui. E quem está lá defendendo o governo são os deputados da base. Isso é ruim para eles junto ao eleitorado. Então, assim, esse é um desconforto antigo, aconteceu recentemente, inclusive, com a Artemig, né? A agência reguladora dos transportes, né? Das concessões de estradas e transportes aqui em Minas Gerais. Foi um projeto enviado com um texto bem curto, bem superficial, que saiu da Assembleia todo emendado, né? Depois de vários debates entre oposição e situação, né? A Assembleia conseguiu tornar ele um projeto mais robusto e ele acabou por ser aprovado, sancionado. Então, agora, no caso do Propag, tem essa questão grave que é o tempo, né? O prazo. Então, se você manda qualquer lista com 334 imóveis, inclusive esses que a gente sabe que não podem ser envolvidos, porque primeiro o governo federal não tem interesse, e depois eles simplesmente são imóveis que são utilizados pelo Estado. A deputada Lohana França, inclusive, que é vice-líder da oposição, ela deu entrevista, né? Ela se colocou como porta-voz do bloco para poder falar sobre essa questão dos imóveis. E ela falou, será que o governo do Estado, nesse meio tempo, consultou, por exemplo, a Prefeitura de Patos de Minas, que vai perder a Secretaria de Educação dela? Porque está na lista. Tem sedes de executivos na lista, sedes de municípios, que são imóveis que pertencem ao governo do Estado, que estão na lista. O que vai acontecer? Vai federalizar ou vai vender o imóvel e vai despejar a Prefeitura? É muito pouco factível, essa lista é muito grande, tem imóveis que não fazem nenhum sentido. Então, essa vai ter que ser uma discussão feita dentro da Assembleia. E a Assembleia não tem tempo para isso. Precisa resolver essas questões até outubro. Uma outra situação é, o presidente da Assembleia, o Tadeu Martins Leite, ele está soltando esses projetos do pacote aos poucos, né, em escalas. Agora são 6 projetos que estão tramitando. E ele já deixou muito claro que o foco principal da discussão das estatais é a Codemig, porque existe uma expectativa de que o valuation, né, da Codemig seja suficiente para pelo menos chegar próximo aos 34 bilhões que Minas Gerais precisa de abater da dívida. E aí, com isso, não vai precisar discutir CEMIG e Copasa, que são temas muito complexos. Então, eles têm esse foco. E existe dentro da Assembleia esse incômodo também da possibilidade de que o governo do Estado esteja envolvendo vários ativos que não são de interesse do governo federal para duas possibilidades, para viabilizar 2 possibilidades. Uma delas tudo bem, não é de interesse do governo federal, mas podemos privatizá-los e usar o dinheiro para abater a dívida. A segunda possibilidade é falar, a gente tentou entrar e o governo federal barrou. O Matheus Simões, quando foi à Assembleia, né, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que o Bruno lembrou quando falou da cidade administrativa, ele ressaltou esse ponto muitas vezes, né? Reiteradamente ele disse que não adianta nada se o Haddad não quiser. E ele materializou isso, né? Personificou essa recusa no ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Só que, assim, precisa haver um bom senso, né? Porque não adianta você querer pagar uma dívida com um imóvel que não seja do interesse do governo. É óbvio que o Haddad não quer cidade administrativa. O que ele vai fazer com a cidade administrativa? Aliás, a cidade administrativa motivou uma crítica do Aécio Neves. Acho que a cidade administrativa ninguém quer. Ninguém quer, nem o governo quer, porque é uma construção problemática. O governo de Minas não quer, porque é um problema. É uma construção, entre aspas, mal feita, em um terreno pantanoso, que todo ano que chove dá problema. A gente está vendo isso. Desde quando inaugurou a cidade administrativa dá problema. Pois é, então... Mas o Aécio Neves, né, que foi o governador da época da construção da cidade administrativa, reagiu a essa lista, né? Acho que é interessante a gente dizer isso. Minas não está à venda. O Aécio Neves está longe de ser um homem do Estado gigantesco, alguém avesso aos arrobos liberais do Zema, né? Mas ele manifestou indignação. Como a Alessandra falou, ele emitiu uma nota pública e termina assim a nota. Minas não está à venda. Porque ele falou que essa postura do governo Zema com essa lista de imóveis dá a entender que ele está fazendo um saldão, né? E os projetos abrem margem para vender, como você falou, né? Tá lá escrito que se a União não aceitar, pode privatizar. Então, me chama muita atenção, por exemplo, a UENG. Qual que seria o interesse da União em criar uma nova Universidade Federal, ter mais um passivo, mais um gasto? Porque a Universidade Federal é um gasto grande. Tem que restringir a aplicação de recursos federais nas universidades, motivo inclusive de críticas. Exatamente. Então, em função do teto de gastos. Pois é, e é uma universidade muito grande, é uma universidade muito importante para Minas Gerais, né? Que até pouco tempo as pessoas tinham que pagar a mensalidade, né, para entrar na UENG. Hoje é uma universidade pública de um dos maiores estados do país. Então, assim... E é uma discussão que movimenta deputados importantes da base do governo, né? O deputado Cássio Soares, ele tem feito uma defesa da UENG, entre aspas, assim, porque ele diz, olha, o que estão dizendo que o governo quer vender a UENG é uma mentira. Ele diz isso. Ele diz que isso não encontra lastro. Mas o projeto autoriza. O projeto tá escrito. Que se a União recusar, aí pode. Mais uma vez a situação é essa, né? Parece que a bomba foi jogada no colo da Assembleia e foi feita uma lista meio... né, de forma um pouco arbitrária e falar, olha, resolvam aí, discutam aí. E só esse aí vai demandar muito tempo. Não foi aprovado já na comissão essa lista, já ficou para a semana que vem. Na semana que vem, com certeza, vai gerar debate, vai gerar pedido de vistas, vai atrasar a tramitação. Essa questão é importante, né, porque para a gente poder situar na prática o que essa lista gerou dentro da Assembleia, é um atraso na tramitação, porque... o projeto já tinha sido enviado e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dorgal Andrada, do PRD, ele já tinha feito um parecer sobre o projeto. Só que com a chegada da lista, ele falou, não, cancele o meu parecer, vou marcar uma reunião extra, né, uma reunião extraordinária da CCJ para quinta-feira e eu vou fazer um novo parecer já com a lista. Aí essa reunião na CCJ, ela terminou sem a discussão do projeto, porque esse parecer foi distribuído em avulso para os integrantes da comissão. Eles vão analisar agora esse parecer e ele vai voltar a ser discutido na terça-feira, que é o dia tradicional ali, o dia regimental de acontecer a CCJ dentro da Assembleia. Então, assim, é o que a gente falou. Se os projetos não chegarem redondos, se a discussão tiver que ser totalmente lapidada dentro da Assembleia, desde os detalhes mais rústicos assim do projeto, vai gastar mais tempo. E já podia estar pronta essa lista mais enxuta, porque naquela audiência pública o vice-governador disse que o Estado tinha só 170 imóveis prontos para serem entregues. E dobrou a lista. Então a lista dobrou, e não é um valor exorbitante que o governo consegue abater com esses imóveis. Ainda tem isso, né? O vice-governador estimou ali 2 bilhões, então assim... talvez o foco deveria ser realmente discutir a Codemig, né? Então, sim. É um tempo gasto. Tempo precioso. Bom, tempo precioso é o do nosso podcast também, que já deve estar estourando há alguns minutos, mas é porque realmente, como a gente falou lá no início, a semana tem muito assunto, né? Ainda ficou assunto de fora. Deixamos de falar um monte de coisa. Gripe aviária, enfim, muitas coisas. Mas é isso, mas você acompanha a cobertura de todos esses assuntos que ficaram de fora do podcast no em.com.br, também aqui no YouTube do Portal AI e nos canais favoritos aí que você tem de agregador de podcast, de áudio, porque a gente está lá com Política em Pauta, está lá com as nossas entrevistas, está lá com os outros podcasts da casa. Então você sempre fica bem informado dos diversos assuntos que o Estado de Minas cobre, se você nos acompanhar por todas essas plataformas. Inclusive,
No sábado tem entrevista com a Bela Gonçalves, né, deputada estadual que a gente fez, que vai falar também sobre a situação da Assembleia, como a Assembleia está vendo essa situação do Propag. E, claro, na semana que vem no Política em Pauta a gente vai voltar para poder falar desse assunto também, porque as novidades elas vão acontecendo dia a dia, esse balanço semanal aqui, a gente acaba sempre tendo notícia para comentar. Bruno, obrigado pela participação mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Bernardo. Sempre um prazer. Semana que vem também. Alessandra, semana que vem a gente volta para falar de Obrigada, mais Bernardo. Propag e de mais emenda Pix, né? É isso mesmo. Um abraço a quem nos ouviu até aqui. Repito o convite para nos acompanhar no portal am.com.br, na nossa edição impressa também aqui no canal do YouTube do Portal Uai. Até semana.